carisma, quero carisma, eu quero carisma, eu quero entrega. Os direitos sobre uma propriedade intelectual surgem imediatamente após a concepção da obra. Bom, é isso que diz a lei brasileira. Mas o que são direitos autorais? Estou gravando esse vídeo em janeiro de 2025. E 1º de janeiro é o dia do domínio público. Por quê? No dia 1º de janeiro de cada ano, várias obras entram em domínio público. Mas como será que isso funciona? Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre propriedade intelectual, direitos autorais, vou falar um pouco sobre domínio público e quais são os critérios para uma obra entrar em domínio público. E mais do que isso, eu vou citar autores e obras que entram em domínio público esse ano. Olá, povo queer! Eu sou Arnold Belo e bem-vindos de volta ao meu canal. Bom, antes de mais nada, acho interessante a gente entender o que são direitos autorais. Direitos autorais são direitos que protegem os criadores de propriedades intelectuais e obras originais, como livros, filmes, músicas, peças teatrais e até mesmo arquivos digitais. Ou seja, quando alguém cria algo, tem o direito exclusivo de decidir como aquela obra será usada. Pode vender, distribuir, adaptar e muito mais. E quando um direito autoral entra em vigor? Bom, teoricamente, o direito autoral ele passa a ser válido a partir do momento da concepção da obra. Ou seja, se eu estou aqui na minha casa e de repente me vem uma melodia, uma letra de uma música e eu estou aqui, começo a cantarolar e ela surge. Teoricamente, a partir desse momento, essa propriedade intelectual ela passa a ser minha de direito. Porém, como já aconteceu em alguns casos, o interessante é registrar. Uma dica que eu dou para alguns autores para tentar se proteger um pouco é, mesmo antes do registro na Biblioteca Nacional, pegar o arquivo do texto, do livro e mandar um e-mail para si mesmo, porque isso é considerado uma forma de registro. Não é oficial, mas dá uma certa segurança a mais no caso de disputa legal. Porque mesmo a obra registrada, ela pode ser questionada. E aí geralmente ganha quem tem um registro mais antigo dela. E tem que comprovar esse registro. Por isso o e-mail ele é considerado uma forma que pode tentar te blindar de alguma maneira. No entanto, isso não invalida a questão de um registro oficial. Como por exemplo, eu tenho aqui, tá passando em algum lugar, um pequeno vlog, que é justamente eu indo registrar meu primeiro livro, que é a Geografia do Seu Corpo, que você pode acessá-lo no link aqui embaixo, a versão física ou a digital. E o registro geralmente é bem simples mesmo, é bem descomplicado. E pode te livrar de muita dor de cabeça. Esses direitos autorais, eles são divididos em duas partes principais. Primeiramente, os direitos morais e, segundamente, os direitos patrimoniais. Os direitos morais sobre uma obra quer dizer que a autoria dela precisa ser reconhecida. Não importa quanto tempo se passe da criação daquela obra original, o nome do autor ele tem que ser atribuído à obra. E mais do que isso, precisa ser preservado a integridade da obra. Tem um livro, por exemplo, chamado, acho que é Orgulho, Preconceito e Zumbis. É um livro da Jane Austen, que tem um texto original dela e tem certos acréscimos, colocando um contexto de zumbis no meio. O que acontece? Parte da obra foi escrita pela Jane Austen. E esses livros já entraram em domínio público há muito tempo. Porém, como o texto não é integralmente dela, tem que estar lá escrito que tem partes acrescentadas. O direito do autor ser reconhecido pela obra é algo inescapável. E nesse caso específico desse livro, como tem partes acrescentadas, isso tem que estar muito explícito na capa. O livro, se o produto, o livro, ele tem que estar explicando isso de maneira muito clara. O segundo ponto são os direitos patrimoniais. O que isso significa? Significa que o autor ele tem o direito de ganhar dinheiro com a sua obra. Ele pode explorar a sua obra do jeito que ele convém. Ele pode vender a obra, ele pode adaptar a sua obra para outras mídias, ele pode licenciar produtos, adaptações, derivados.
Algo interessante sobre o direito patrimonial é que as pessoas não levam muito isso em consideração. Mas, por exemplo, um livro, ele é uma propriedade, ele é uma propriedade intelectual. É diferente de uma propriedade física. No entanto, ele ainda é uma propriedade, tanto é que, por exemplo, ele é deixado em testamento. O autor, a partir do momento da concepção da obra, ele tem o direito de explorá-la até o final de sua vida. Mas e após a morte do autor? Então, a partir do falecimento do autor, começa-se uma corrida. A partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao seu falecimento, começa a se contar um prazo de 70 anos. Nesses 70 anos, os herdeiros dessa propriedade intelectual podem também explorá-la livremente, assim como o autor. Porque, como eu já disse, ela é uma propriedade. Uma propriedade intelectual? Sim, mas uma propriedade. Após esse prazo de 70 anos, essas obras entram no que chamamos de domínio público. E é sobre isso que nós vamos entender um pouquinho mais. Passados 70 anos após o 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor, a obra entra em domínio público. Quer dizer que a partir desse momento, a obra pode ser reproduzida, adaptada, comercializada, sem a necessidade de se pagar direitos autorais ou royalties aos familiares, aos herdeiros da obra. E mais do que isso, a partir desse momento, nem sequer mais se precisa de autorização para que essas coisas aconteçam. No entanto, é preciso ressaltar uma coisa. Os direitos autorais caem, porém os direitos morais continuam. Ou seja, mesmo ela estando em domínio público, a obra ainda precisa ser atribuída ao autor. Lembre-se, a atribuição ao autor é algo inescapável. Aqui no Brasil, um exemplo que chamou muita atenção uns anos atrás foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que entrou em domínio público no ano de 2019. No entanto, essas regras elas não são universais. Nos Estados Unidos, por exemplo, as regras variam segundo a data de publicação. Para obras publicadas após 1978, o prazo é semelhante ao do Brasil, ou seja, 70 anos após a morte do autor. Contudo, para obras publicadas antes de 1978, aplica-se uma regra especial. Elas entram em domínio público 95 anos após a data de sua publicação. Agora vamos ao que interessa. Em 2025, várias obras e autores entram em domínio público. E agora eu vou dar alguns exemplos disso. A obra Adeus às Armas, de Ernest Hemingway. Este romance semi-biográfico retrata as experiências de um tenente americano durante a Primeira Guerra Mundial e seu relacionamento com uma enfermeira britânica. O Som e a Fúria, de William Faulkner. Uma obra-prima da literatura modernista, que explora a decadência de uma família sulista através das narrativas complexas e perspectivas mútuas. Outro exemplo de obra muito importante da literatura que entrou em domínio público no dia 1º de janeiro desse ano é Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Um ensaio fundamental que discute o papel das mulheres na literatura e a necessidade da independência financeira e intelectual para escritoras. Outro exemplo são As Primeiras Aventuras de Tintin, de Reger, aquelas publicadas em 1929. Ou seja, as primeiras histórias do jovem repórter belga, incluindo Tintin no país dos sovietes, que marcaram o início de uma série icônica de quadrinhos. Também publicadas nessa mesma data, as primeiras histórias de Popeye entram em domínio público. De autoria de Ace Hager, as primeiras aparições do marinheiro Popeye nas tirinhas de quadrinhos Table Theater, que mais tarde se tornaram um fenômeno cultural. Detalhe que a Olivia Palito apareceu pela primeira vez em histórias anteriores à do marinheiro Popeye. Portanto, ela já caiu em domínio público há uns bons anos. No caso de obras como essa, é interessante perceber que nem todos os personagens entram em domínio público ao mesmo tempo. Isso varia da data da primeira publicação, uma vez que aqui se aplica as regras de 95 anos após a criação da obra. Detalhe que só o que entra em domínio público é aquela obra original. Nem todos os personagens entram em domínio público ao mesmo tempo,
já que se aplica nesse caso a regra dos 95 anos. Elementos ou redesigners também não entram em domínio público. Por exemplo, o Popeye, o traço dele mudou muito com o passar do tempo. Então, os traços que surgiram após 29 não entram em domínio público. E alguns outros elementos também não entram. Por exemplo, o Popeye não comia espinafre nas primeiras histórias. Então, esse elemento ele não pode ser usado como parte da propriedade intelectual que entrou agora em domínio público. Já no contexto brasileiro, nós temos o exemplo do Oswald de Andrade. Oswald de Andrade é um dos principais nomes do modernismo, e toda a sua obra entrou em domínio público a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Outro exemplo é Alcides Maia. Esse autor, além de outros temas, explorou principalmente a vida rural no Rio Grande do Sul. Outro detalhe interessante é que não são somente autores ou artistas cujas obras entram em domínio público. Como o direito autoral ele entra em vigor a partir do momento da concepção da obra, que pode não ser uma obra literária, mas, por exemplo, pode ser um diário. Aquilo que inclui a produção do Getúlio Vargas entra em domínio público. Então, não estranhem se daqui para frente vocês verem publicado, por exemplo, diários do Getúlio Vargas. Não estranhem se aumentar demais, por exemplo, a produção acadêmica ou revelações a respeito dessa figura histórica. O autor de O Conceito da Mente, Gilberto Riley, também entra em domínio público. Considerada a maior artista feminina do século XX, a pintora mexicana Frida Kahlo, tia-avó da Dulce Maria, entra em domínio público. A partir de agora, suas obras poderão ser livremente reinterpretadas. O domínio público é essencial, porque ele permite que essas obras se tornem acessíveis a todos. Isso estimula a criatividade, a preservação cultural e até mesmo permite que outros artistas possam criar em cima dessas obras originais. Por exemplo, é a obra O Xangô de Backstreet, do Jô Soares, que usa o personagem do Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes, num outro contexto, no contexto brasileiro. E por isso é que podemos encontrar obras como as de Machado de Assis, a de Shakespeare, as obras do Monteiro Lobato sendo adaptadas livremente. E agora podendo chegar a mais pessoas, já que já não se precisa mais de autorização para se publicar ou se adaptar, enfim. Se você conhece outras obras ou autores que entraram em domínio público, coloca aqui nos comentários. Eu sempre acho mara quando vocês deixam um comentário e interagem. Se esse vídeo foi útil, dê um joinha. E o mais importante de tudo, como o meu livro ainda não entrou em domínio público, eu ainda posso lucrar com ele, né? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou do primeiro comentário fixado os links para que você possa adquirir A Geografia do Seu Corpo. Sim, é o meu primeiro livro que saiu no formato físico e digital. Então se inscrevam no canal para mais conteúdo de qualidade. Fiquem com a deusa e até a próxima!